Salve, minha galera, tudo bem com vocês? Luiz Castro deixa o Botafogo, aceita a proposta do Al Nassr, isso de acordo com o Globo Esporte, com o GE. Globo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu sou o Brown e me segue aqui no Maisinho. Tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Eu não estou feliz com essa notícia, obviamente, né? O melhor dos cenários seria o Castro recusar a proposta do futebol saudita, o que era muito improvável, a gente vai falar aqui sobre isso. Mas eu quero dar uma perspectiva diferente para vocês, que vai muito além de só um papo otimista, cara, de verdade, né? Eu quero trocar ideia com vocês sobre o que está acontecendo, até sobre possibilidades, né, cara? O Bruno Lage parece ser o plano A da diretoria do Botafogo, né? Outros nomes, né, são discutidos internamente, né, cara? Eu até me animei com a notícia do Matheus Medeiros, né? Dele falando a respeito do Tite, embora seja muito improvável, né? Porque o Tite quer pegar trabalhos fora do Brasil. Mas enfim, isso é papo para depois. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa notícia. Luiz Castro aceita a proposta do Al Nassr e deixa o Botafogo. Treinador se despede nesta quinta-feira contra o Magallanes pela Copa Sul-Americana. Então, além de ser uma despedida do Carly como jogador profissional, do Piazon como jogador do Botafogo, que ele vai voltar pro Braga. O Piazon no meio disso tudo é muito bizarro, né? E o Castro como técnico do Botafogo, né? Aliás, é justamente também uma despedida do técnico português do Botafogo depois de pouco mais de um ano de trabalho. Foram acho que 16 meses de trabalho de Luiz Castro no Botafogo, tá legal? Vamos lá, rapaziada. Peço que você se inscreva aqui no canal pra gente trocar aquela ideia. Deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Inclusive, repasse esse vídeo aí pra galera, né, cara? Pra você ter uma perspectiva um pouco diferente, né, da tragédia que alguns vão pintar, que é essa saída. É claro que é um baque, é claro que é chata, é claro que eu não queria, mas eu tô longe de achar trágica essa saída do treinador português, tá legal? Eu vou explicar o porquê, beleza? Bom, primeiro de tudo, né, já tinha sido noticiado primeiramente pelo portal Gol, né, pela Raíssa Simplício, que o Luiz Castro tinha aceitado a proposta, beleza? Aí tivemos ali uma possível reviravolta, né? O jornal Globo, né? O meu parceiro Fragoso, o Thales Machado, publicando que ainda não tinha sido tomada uma decisão, mas o Globo Esporte crava que Luiz Castro decidiu deixar o Botafogo, certo? A situação, ela é basicamente essa. Enfim, e o que a gente tem de importante, né, para falar sobre isso é que o Luiz Castro, né, ele não tinha como recusar uma proposta irrecusável, né, a verdade é essa, né, não tinha como ele recusar uma proposta irreal, assim, até pelo aspecto emocional e o financeiro também, certo? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Embora nem toda a comissão técnica dele quisesse se despedir do Botafogo, certo? A informação que eu tenho é que nem todos os integrantes da comissão técnica dele querem ir para a Arábia. E estão indo, né, porque é uma proposta, ele quem decide, ele é o técnico, né? E nem todos queriam ir, sabe? Rolou, né, parece que um comunicado interno, né, de que ele de fato aceitou essa proposta e ele estará à beira do campo hoje, né, na partida contra o Magallanes. Eu espero, primeiramente, né, eu espero que isso não interfira no fator decisão, certo? Se o Castro estava preocupado com com o fato da despedida do Carly tornar um jogo festivo, eu tenho muito medo que toda essa situação do Castro ter arrastado isso até quinta-feira, que ele poderia ter aceito a proposta na segunda-feira e a gente já estaria se planejando um pouco mais para o que está acontecendo, né? Isso acabar atrapalhando o Botafogo num jogo decisivo. Afinal, se a LDU fizer 3-0, o Botafogo também tem que fazer 3-0, né? Então isso é importante ser dito, tá? Bom, vamos separar as coisas, tá? Brown, você tá puto com o Luiz Castro? Você acha que ele é um mercenário? Que ele é não acho, tá? E aqui fala uma pessoa que não tem simpatia pelo Castro, tá? Eu nunca tive simpatia pelo Castro. Vocês podem ver que no início do ano, fiz duras críticas ao trabalho dele, que estava insuficiente, depois melhorou muito, né? Conseguiu encaixar, conseguiu acertar algumas questões, mas eu não sou o cara mais simpático ao Castro, então não tem porque eu ficar defendendo o Castro aqui. Mas eu sou justo, tá? Uma coisa é você recusar o Castro sair para uma proposta em que ele ganha um pouquinho mais, né? Uma coisa é ele sair para uma proposta que, sei lá, cara, ele venha ganhar um valor um pouquinho maior, né? Saia pela porta dos fundos. Negócios, cara. Futebol é isso, infelizmente, né? Futebol é um negócio.
O cara vai ganhar, sei lá, cara, cerca de 4 milhões de reais por mês, né? Uma proposta assim de 30 milhões anuais, né? Mais de 30 milhões anuais. O cara vai ganhar uma mansão avaliada em quase 15 milhões de reais. E além disso, ele vai ter a oportunidade de treinar no fim da carreira, né, do Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história do país dele. Né? Luiz Castro e Cristiano Ronaldo, evidentemente, são conterrâneos, certo? Então, eu não julgo, tá? Eu não julgo. Sei lá, se eu estivesse treinando um time e aí, pô, uma equipe me oferece um dinheiro que vai resolver a minha vida e a vida de 3 gerações minhas, pra, sei lá, cara, ser técnico do Ronaldo Fenômeno em fim de carreira. Eu tô fazendo uma analogia aqui. Cara, assim, desculpa, eu não consigo julgar, tá? O que não deixa de, assim, contradizer algumas questões que o próprio Castro falou sobre a rotatividade de técnicos no futebol brasileiro, que aqui se frita muitos técnicos, não há continuidade de trabalho, né? Tudo isso tem que ser ressaltado. Né? Ele mesmo falou muito em família, Botafogo, que a questão não é só dinheiro e tal. Só que agora eu não vou ser hipócrita dizer que eu recusaria na mesma situação. Eu não tô nem falando de Botafogo, eu sou botafoguense pra caramba. Tá? Mas se eu treinasse um clube e o outro me oferecesse 4 milhões por mês, com todos esses adendos que eu citei, eu não julgo, tá legal? Só que agora, eu tô vendo a torcida do Botafogo tratando tudo que tá acontecendo como uma tragédia, tá? E eu até entendo, porque ano a ano em que o Botafogo alcança a liderança do Campeonato Brasileiro, tá bem, tá disputando algum título, acontece alguma coisa que dá problema, certo? Que derruba o ambiente, sabe? Em 2017, do nada, o time parou de jogar e perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil, nem pra Libertadores se classificou no ano seguinte. Em 2007, doping do Dodô, né? Acabou indo embora. Aí teve a série do Cuca, depois ele voltou de novo. Em 2013, o Botafogo jogando muito bem, perde Andrezinho, Felipe Gabriel e o Vitinho, né? Além de todos os jogadores lesionados. Então, sempre quando as coisas estão dando certo pro Botafogo, alguma coisa dá errado, sabe? Então isso é tratado de maneira trágica pela torcida do Botafogo. Mas, honestamente, de verdade, tá? De verdade. Eu não consigo encarar isso como uma tragédia, é um baque. É um problema, o Botafogo vai ter que resolver. E é uma situação que ninguém queria estar passando. Isso é fato. Ninguém queria estar passando por isso. Tá? Só que agora, a perspectiva que eu tenho de tragédia é muito diferente da que eu vivi, né? Assim, que eu tenho de memória, né? Porque eu tenho uma memória que ela não é curta, cara. Não é curta. Há 3 anos, exatamente 3 anos, em junho de 2020, eu estava aqui, nesse computador, tá? Fazendo uma live para arrecadar cestas básicas para funcionários que estavam 3 meses sem receber, passando fome, tá? Sem ter como pagar conta de luz, de água em casa, tá? Sem luz dentro de casa, certo? Há menos de 3 anos, a gente teve uma notícia de que o Montenegro estava cogitando assumir o comando técnico do Botafogo durante um jogo, naquela troca imensa de treinadores que a gente teve, tá? Assim, pra mim, tragédia era isso, né? Quando o Botafogo perdia um técnico, igual 2017, Jair Ventura. Jair Ventura e Luiz Castro nem se comparam, não tô comparando. Mas o Botafogo perdeu o Jair, né? Porque ele foi pro Santos no fim do ano. O substituto foi o Felipe Tigrão, que já era da casa, já era do Botafogo, porque o Botafogo não tinha dinheiro, não tinha orçamento para trazer um treinador que o Botafogo pudesse pagar mais de 100 mil reais por mês, certo? Aí depois saiu o Felipe Conceição, veio o Alberto Valentim, que foi indicação do Cuca, que ganhava 100, 110, sei lá, né? Então, assim, pra mim, tragédia era isso, tá? Você comandar, ter um técnico que não tem a menor experiência, para comandar Brenner, Chiesa e Marcelo Baiano. Pra mim, tragédia anunciada era isso, tá? Hoje, o Botafogo tem o Castro como uma figura central do seu sucesso, uma das... né? Eu acho que sim, tá? Mas agora, o Botafogo tem ambição, projeto, investimento, dinheiro, mais estrutura, embora não seja ainda ideal, perspectiva, futuro, certo? O Botafogo tem um caminho, né? Não é uma coisa que está acontecendo por acaso, e aí saiu uma peça, desmonta todo o tabuleiro e a gente vai ter que reconstruir tudo, todo o castelo do zero. Não é, tá? Não é. Inclusive, o próprio Luiz Castro pisou aqui no Botafogo, virou o técnico do Botafogo, porque ele ganhava, no caso, 1,5 milhão por mês,
porque ele viu o projeto, porque ele viu a perspectiva que o Botafogo tem dinheiro, porque o Botafogo contratou um elenco que hoje é a 6ª maior folha do país, que tem jogadores que ganham mais de 1 milhão. Né? Tem Tiquinho Soares, que é um jogador de nível Europa, tem Eduardo, que é um jogador de nível internacional, Marçal, Adrielson, Cuesta, Terry. Então, assim, o Castro ele tá aqui justamente porque ele pode ter tudo isso em mãos. Assim como outro treinador qualificado, e se Deus quiser tão qualificado quanto, pode chegar aqui e ter as mesmas coisas em mãos, sabe? Eu teria muito medo se o Botafogo não tivesse dinheiro para contratar um técnico adequado, uma comissão técnica de qualidade, certo? Agora o Botafogo tem. A questão é quando. A única coisa que me preocupa é quantas rodadas o Botafogo vai ter sem treinador, porque sai a comissão técnica toda, provavelmente domingo o time vai ser comandado pelo Lúcio Flávio e eu não quero que ele comande mais jogos, tá? Essa é a minha preocupação. É quem vem e quando vem, tá? Muito se fala em Bruno Lage, né, cara? Muito se falou até em Rogério Ceni, eu nem acredito, tá? Mas enfim, a questão é essa, tá? Eu, sinceramente, acho que a vida segue, né? Acho que o Castro era uma peça importante, mas, assim, de verdade, não tem o que fazer. Ao invés de ficar chorando no banho pelo Luiz Castro, eu prefiro ir ao jogo hoje, beber minha cerveja, gritar pelo Botafogo, torcer pelo meu time, né? Ovacionar o Joel Carli e torcer, apurar pela chegada de um treinador tão qualificado quanto o Castro. Ou, quem sabe, até melhor, né? Por que não pensar nessa possibilidade? Eu não conheço a fundo o trabalho do Bruno Lage, então eu não posso julgar se é melhor ou pior, sabe? Enfim, eu sinceramente prefiro pensar dessa maneira do que ficar no marasmo e ficar associando tudo que está acontecendo há anos em que o Botafogo não tinha perspectiva de nada, não tinha dinheiro para nada e tinha amadores completos comandando o clube, certo? A minha opinião é essa. Se vocês quiserem abraçar o meu papo e continuar muito otimistas com um time que é líder da Copa Sul-Americana e líder do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos de vantagem para o vice-líder e com o melhor começo da história do Botafogo nos pontos corridos, enfim, venham pro lado que tá querendo acreditar que esse ano pode ser diferente. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Nada é garantido. Nem mesmo com o Castro o título era garantido. Mas o Botafogo continua. Valeu? Um abraço e te vejo no Newton Santos hoje. Fui.